Você imaginava que em 2024 o gramado do Maracanã estivesse perfeito, impecável? Você acreditou nisso? Você acreditou na competência da dupla Fla-Flu para fazer este gramado virar um tapete? Isso não aconteceu. E o Tite detonou o gramado do Maracanã, com absoluta razão. Eu queria muito ter visto as caras do presidente do Flamengo e do presidente do Fluminense quando tomaram conhecimento da coletiva do Tite. Porque não dá para ficar culpando o fator externo. Não vai dar para culpar o Vasco dessa vez, tá, presidente Mário? Não dá para culpar o quê? Os astros? O quê, presidente? O sol do Rio de Janeiro, o calor do Rio de Janeiro, os pássaros, as aves, os espíritos? Não dá, presidentes. Estou falando para os dois. É vergonhoso, é vergonhoso. E é disso o assunto do vídeo de hoje. Esse é o assunto do vídeo. Like, se inscreva, ativa o sininho, rumo a 170 mil inscritos aqui. Falando do Campeonato Carioca, hoje tem clássico entre Fluminense e Vasco. Você pode fazer a sua fezinha. Meu palpite, vitória do Fluminense. Você pode ir lá no Aposta Ganha dar o seu palpite também. O link está no primeiro comentário do vídeo, é o meu link personalizado para você se cadastrar e começar a dar os seus palpites, olhar todos os mercados dentro do site. Mas, gente, é diversão com responsabilidade. Não vai comprometer o orçamento das contas do mês aí, não. É aquilo que sobra para você se divertir. E você que tem mais de 18 anos também. Tá legal? Link no primeiro comentário desse vídeo. Flamengo venceu Volta Redonda no sábado. Pô, Jorge, mas o Tite foi falar sobre isso no sábado? Você tá na quarta de cinzas repercutindo? Normalmente, 3, 4 dias depois, a gente não faz vídeo. Só que carnaval, bloquinho, escola de samba, desfile, viagem, muita gente nem viu o jogo, nem soube o que aconteceu, nem soube da coletiva do Tite. E segundo, também vale a gente falar sobre isso hoje, porque esse tema continua super relevante, super pertinente, super atual, porque entra ano, sai ano, a dupla Fla-Flu continua comandando o Maracanã, continua tendo renovado lá o contrato para tocar a gestão do estádio, e o gramado continua uma porcaria. Parece que ele piora a cada ano. Então, vale muito falar sobre esse assunto em todos os espaços. E tem um terceiro motivo também. O Maracanã é um equipamento público. Ele pertence ao cidadão pagador de impostos do estado do Rio de Janeiro, que sustentou esse estádio durante muitos anos. Tá? As múltiplas reformas, quebra daqui, quebra dali, custa 1 X, no final custa 3 X. Tudo isso aí saiu do bolso do contribuinte fluminense. Então, toda a galera aí também tem que se lembrar de que o dono do Maracanã é o cidadão do Rio, tá? Ele não é um equipamento privado. Ele não pertence a algum clube. Hoje ele é gerido por esses clubes, ok? Então vamos lá. O Tite ganhou o jogo contra o Volta Redonda. Isso também é importante destacar. O Tite não esperou uma derrota. Ah, ele perdeu um clássico. Ah, ele tá numa sequência terrível. Verdade que o futebol do Flamengo nesse início de ano ainda carece de ajustes, mas esse não é o objeto do vídeo de hoje. Ele venceu o jogo e ainda reconheceu que o péssimo gramado prejudicou o adversário. Olha essa fala do Tite. Abre aspas. É inadmissível o Maracanã ter esse gramado. Não sei quem é o responsável. Estou falando do diagnóstico. O pênalti para o Flamengo só aconteceu porque o gramado prejudicou o jogador do Volta Redonda. Não dá para ter um campo assim. Não dá. Fecha aspas. É uma fala corajosa, é uma fala nobre do Tite. Ele está reconhecendo que o gramado prejudicou o adversário. Tira um pouco o brilho da própria vitória do time dele. E é verdadeira a declaração. É verdadeiro o diagnóstico. O gramado é inadmissível, o gramado do Maracanã nessas condições. E olha que você pensa o seguinte, pô, nós estamos em janeiro, fevereiro. Acabou o Campeonato Brasileiro, teve a final da Libertadores e tal, reta final ali. Maracanã fechado. Não teve jogo em dezembro, não teve jogo em janeiro. Presidente Mário Bittencourt, principalmente o senhor que ataca de forma feroz. E o presidente Mário Bittencourt faz uma excelente gestão no Fluminense. É o presidente campeão da Libertadores, o torcedor do Fluminense tem muito carinho, muito respeito por ele. E acho que é um presidente que tem pontos muito positivos na sua gestão, mas acho que em algumas declarações, principalmente em relação ao gramado do Maracanã, quando ele alfineta rivais e tal, o presidente acaba ficando refém das próprias palavras, né? Então, o mesmo presidente que quando o Vasco consegue, em ocasiões muito pontuais, jogar no Maracanã,
O mesmo presidente que vai e diz que o Vasco destrói o gramado do Maracanã, que é um absurdo, que o gramado... Ele dá a entender que o gramado do Maracanã só não é perfeito porque outras equipes, além de Flamengo e Fluminense, tentam jogar lá. E ele tá falando só do Vasco, porque o Botafogo nem faz isso, porque ele já tem um estádio com capacidade maior do que São Januário. Esse mesmo presidente se cala quando a gente começa 2024 com o estádio fechado e o gramado desse jeito. Eu não vejo o presidente do Fluminense chegar para a coletiva e falar, olha só, ninguém jogou, o Maracanã ficou fechado, é um absurdo, a responsabilidade é nossa, pedimos desculpas, não tem Vasco nenhum aqui não, é nós, somos nós aqui, ó, nós que administramos. Ou então, encontra uma explicação, me apresenta um laudo. Houve alguma questão climática, houve um problema esse, aquele, uma praga, enfim. Mas não, nessa hora ele silencia. Nessa hora você não vê ele falar sobre isso. Muito menos o pessoal do Flamengo. O Flamengo já teve não só o Tite, né? Já teve jogador importante do elenco reclamando do gramado do Maracanã. A história que vazou da discussão do Gabigol com o Braz no intervalo de um Flamengo e Fortaleza, quando o Gabigol sai machucado e reclama do gramado do Maracanã. E foi reclamar com o Marcos Braz. E foi reclamar com quem manda. E foi correto. Como acho que o Tite também foi correto ao expor o problema. Sabe por quê? O Tite sabe, ele chegou agora, mas ele sabe que isso é antigo. Ele sabe que isso é antigo, não é resolvido, e se alguém, se ninguém como o Tite, da estatura, do tamanho, da importância, da relevância do Tite, se ninguém que chegou a esse posto tornar isso, gritar, pedir socorro sobre isso, não vai resolver. Não vai resolver. Porque a dupla Fla-Flu até hoje se mostrou incompetente e muitas vezes dirigente vendeu discurso de rivalidade para a torcida e o torcedor embarcou nessa coisa de o Vasco e tal. Eu também acho que é complicado você ter 3 equipes jogando no mesmo estádio. Eu também acho. Eu não sou um Zé Coió, eu entendo. O desgaste existe. É claro que é complicado. Agora, atribuir exclusivamente ao uso por outras equipes que não Flamengo e Fluminense, o péssimo estado do Maracanã, do gramado do Maracanã, é jogar pra galera. E tem torcedor que compra, e tem muito torcedor que comprou o papo do presidente do Fluminense, o papinho furado do presidente do Fluminense ao longo dos últimos anos. Muito torcedor comprou. E aí tem muito torcedor também que tá caindo a ficha agora, porque o torcedor não é bobo. O torcedor, no primeiro momento, às vezes a emoção fala mais alto, a paixão fala alto, aí o cara vem, aí tem a rivalidade, aí tem a rede social, aí o vascaíno fala um negócio, o tricolor fica puto, quer rebater, quer responder, aí vira aquela guerrinha, aí ninguém quer dar o braço a torcer. Hoje eu já vi muito tricolor, e a torcida do Fluminense é uma torcida inteligente, muito tricolor que já parou e falou, então, não é bem isso que o Mário falava, né? Pô, não dá pra gente ficar aceitando e passando pano pra isso a vida inteira, né? É o presidente campeão da Libertadores, faz um belo trabalho, mas desculpa, o gramado do Maracanã tá uma porcaria. E o dia que esse gramado do Maracanã não só distorceu o resultado, como distorceu no sábado, nas palavras do próprio Tite, mas não só isso, não só distorcer contra você. No sábado até foi a favor do Flamengo, como o Tite reconheceu. Mas no dia que ele tirar um jogador importantíssimo de uma competição importantíssima, talvez até fique maior, mais intensa a reclamação de rubro-negros e tricolores. Você que é flamenguista e você que é torcedor do Fluminense, você tem que reclamar. Tudo bem, você estar ao lado da sua gestão, do seu clube, defender o seu clube, mas as coisas precisam ser feitas de forma racional. O gramado do Maracanã, gerido por 2 clubes imensos, um é o atual campeão da Libertadores, o outro chegou a 3 finais de Libertadores de 2019 para cá. Nós estamos falando de equipes com altos níveis de importância, protagonismo no futebol brasileiro dos últimos anos. Times que têm disputado lá em cima. Você, torcedor desses 2 times, não pode admitir que o seu gramado seja desse jeito. Seja terrível desse jeito. Com tudo que se gasta, com tudo que esses clubes dizem investir no gramado do Maracanã. Então contrataram a empresa errada, então estão investindo errado. Então o dinheiro do torcedor que paga o sócio, que compra o ingresso, que compra os produtos oficiais, né? O dinheiro que o torcedor tira do bolso dele e entra no caixa do clube, esse dinheiro, na aplicação dos recursos para a manutenção do gramado do Maracanã, não está sendo bem empregado. Isso para dizer o mínimo. O mínimo. Estou tratando aqui de incompetência. Não dá para ficar empurrando com a barriga. O que me deixa mais frustrado nessa história, mais irritado nessa história, é que não se reconhece, cadê o Landim?
para chegar e falar, puta, realmente, não pode. Faz uma coletiva conjunta. Os dois presidentes. Olha só, a gente quer pedir desculpas aos nossos torcedores, nós vamos trocar a empresa, nós vamos investir, se a gente investiu 2x, agora nós vamos investir 4x, nós queremos o melhor gramado, realmente é inadmissível, realmente o Tite tem razão, a culpa não é de ninguém, a culpa é nossa. Não dá, vou dizer de novo, dessa vez não vai dar para culpar o Vasco. Dessa vez ninguém vai dizer, o Vasco arrebentou com o gramado. O Vasco jogou no domingo de manhã um jogo lá, no ano passado, que choveu pra caramba, claro, né? A chuva que caiu um jogo, acho que foi contra o Atlético Mineiro, o gramado que já estava muito ruim, ficou ainda pior com o desgaste de uma terceira equipe jogando naquela semana e com chuva. Verdade que isso prejudica, mas aí vem o presidente do Fluminense vender que o Vasco foi o grande responsável por o gramado estar ruim. Ele usou o pretexto e tirou o dele da reta. Tá na hora de Flamengo e Fluminense colocarem o deles na reta, porque só tem o deles, não é de mais ninguém. Não é do Vasco, não é do Botafogo, não é do Bangu, não é do Volta Redonda, não é do Madureira. A responsabilidade é deles, porque o Maracanã está entregue a eles. Muito bom na hora de assinar o contrato, muito bom na hora de tirar os lucros com bilheteria, com camarotes, com toda a exploração. Ótimo, com a exploração do estádio, maravilhoso. E gramado em condição, que é o principal. Sem gramado não tem jogo de futebol. Sem gramado não tem arquibancada cheia. Gramado é o básico. E não se preocupa com o básico. A dupla Fla-Flu, com todo respeito, você que não concordar, você que é um torcedor muito apaixonado, você que leva o clubismo acima de tudo, é prioridade 1, 2, 3 na sua vida e vai ficar espumando aí, o problema é seu. A verdade é uma só. Não tem duas verdades nessa história. Flamengo e Fluminense, até agora, foram totalmente incompetentes na questão do gramado, na preservação, na manutenção do gramado do Maracanã. Ponto final. Não tem passação de pano, não tem justificativa, não tem outro lado, segunda via, terceira via, não tem. Quem começa o ano com o gramado do jeito que o Maracanã começou, não tem competência para lidar com isso, ponto final. E o problema é que eles não assumem que não tem a competência para isso e jogam a responsabilidade para o outro lado. Enquanto isso continuar, o gramado vai continuar do jeito que está. Simples assim. Não espere resultados diferentes com as coisas sendo feitas do mesmo jeito. O que eu acho que é importante nisso aqui? Aumentar a pressão. A cobrança de opinião pública, a cobrança de profissionais do gabarito do Tite e do torcedor. Você que é torcedor tem que amar o Flamengo, amar o Fluminense e defender as cores do seu time sempre que possível. Em rede social, em discursos, em conversas, indo para o estádio. É isso. Você só não pode ser trouxa. Você só não pode fazer papel de cordeirinho, de gado, de dirigente. Seu dirigente é ser humano. Ele vai errar e vai acertar. Ficar batendo palma pra falinha, conversinha fiada de Mário Bittencourt, eu acho que só o fortalece e vai deixá-lo muito confortável para continuar errando do jeito que está errando no gramado do Maracanã. Outro dia ele fez uma provocação aí. Clube que não consegue manter gramado natural não é clube de futebol. Que aí vira casa de show. Isso vale para o seu clube também, presidente? Isso vale para o senhor também? Vamos olhar primeiro para o nosso quintal, como eu sempre digo. Primeiro a gente olha a nossa casinha. Tá arrumada? Tá bonitinha? Tá limpinha? Tiramos tudo, toda a sujeira, o entulho. Tá perfeito, tá o brinco. Tá bom, agora eu vou dar uma olhadinha na do outro ali, para ver como é que tá. Limpa o seu primeiro, que é muito importante. É inadmissível, estou plenamente de acordo com o Tite, que o gramado do Maracanã esteja desse jeito. Isso tem que mudar. Isso já passou do limite há muito tempo. O que você pensa sobre o assunto? Deixa o seu comentário aí no vídeo, like se você ficou até o final, juízo e tchau.